Hello, nós temos aqui uma revisão bem rapidinha, né? Nós vamos começar com o assunto do Simple Present. Simple Present, nós temos Affirmative Form. Simple Present é o presente simples, ok? Bem, no Simple Present, nós usamos para I, you, we, they, usamos o verbo na forma normal, sem mudança nenhuma, ok? Para he, she, it, somente para essas pessoas, vai ter uma mudança no verbo. Então, nós podemos usar o es, ies ou o s. Agora, nós vamos ver quando nós vamos usar. O es usa-se quando o verbo terminar por s, sh, ch, o, x, z. Ies eu vou usar no verbo, acrescentar no verbo, quando o verbo terminar por y, porém, se tiver antes do y uma consoante. Aí eu tenho que retirar o y e coloca-se o ies. S, então, quando for acrescentar S, usa-se quando o verbo não terminar por y, precedido de consoante, e nem terminar por S, SH, CH, O, X, Z. Então, aí eu uso o S, que é a regra geral, ok? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Nós vamos ver um exemplo com o wash. Wash é o verbo lavar. She washes, então o wash terminou em SH. Então eu acrescentei o ES. Então, she washes the hands. O verbo study terminou por Y e antes tem uma consoante. Então, eu só posso fazer essa mudança quando tiver consoante antes, ok? Bia studies English. E like, que é o verbo gostar. Fred likes ball. Então, like terminou por E. Então, não terminou por Y e nem por S, SH, CH, O, X, Z. E vocês percebem que os sujeitos das frases foi she, foi Bia, que é uma menina, né? She, e Fred. Fred é he, né? Poderia ser it também, ok? Vamos para o próximo. Agora a gente tem a forma negativa. Na forma negativa, eu não uso essas regras. Eu vou usar o don't ou o doesn't, ok? Então, vamos lá. Para a forma negativa, usamos após o sujeito da frase do not, que é a forma negativa normal, ou don't, que é a forma contrária. Podemos também usar does not, que é a forma normal, ou doesn't, que é a forma contrária. Agora, nós vamos ver quando usar o don't e quando usar o doesn't. Na forma negativa, o verbo não tem mudança, ok? Então, não vai se acrescentar nada no verbo. Porém, usamos don't para os sujeitos I, you, we, they. E doesn't eu uso para he, she, it. Lembrando que he é ele, she é ela, it é um animal ou um objeto, ok? Aí nós temos dois exemplos. I don't like coffee. Então, usei I, por isso foi don't, ok? Laura doesn't like coffee. Então, usei Laura, por isso doesn't. Percebe que o verbo like não ganhou nada, certo? Agora nós vamos para interrogative form, que é a forma interrogativa. Para a forma interrogativa, usamos, abrindo a frase, o do ou o does. Usamos do para os sujeitos I, que é o eu, you, que é você, we, que é nós, they, que é eles ou elas, animais ou objetos ou pessoas.
E does usamos para he, she ou it. Os verbos não têm mudança também, nenhum. E terminamos a frase com um ponto de interrogação. Então, nós temos dois exemplos. Do you like ball? Usei do por causa do you. Does she like ball? Então, usei does por causa do she. Ok? Agora, a gente tem alguns adverbs of frequency. Advérbios de frequência. Always, sempre. Sometimes, às vezes. Usually, geralmente, normalmente. Frequently, frequentemente. Often, com certa frequência. Hardly ever, quase nunca. Rarely, raramente. E never, nunca. Nós temos também as nationalities. Então, são as nacionalidades, ok? Então, nós vamos usar na prova somente as nacionalidades. Italy, Itália. Japan, Japão. Spain, Espanha. China, que é a China. Portugal, Portugal. México, México. Austrália, Austrália. Argentina, Argentina. Germany, Alemanha. Peru, Peru. United States, Estados Unidos. France, França. Brasil, que é o Brasil, ok? Detalhe que o Brasil é escrito com Z, então presta bastante atenção. Nós temos o último assunto, que é o possessive case, ou também é chamado de genitive case. O possessive case é usado com apóstrofe S ou apóstrofe. Usamos primeiro o possuidor e após o apóstrofe, S ou apóstrofe. Em seguida, a coisa possuída. Para o possuidor, que o nome não terminar por S, colocamos apóstrofe S. Já para os terminados por S, usamos somente o apóstrofe. Então, nós temos alguns exemplos aqui, ó. A casa de Camila. Então, quem é o possuidor? Camila. Camila termina por S? Não. Então, eu vou usar apóstrofe S. E depois, a coisa possuída. Então, o que a Camila possui? A casa. Então, eu vou colocar house. Ok? Outro exemplo. Agora, a gente vai usar o exemplo com o nome terminado, possuidor, né? Terminado por S. A bicicleta de Lucas. Então, quem é o possuidor? Lucas. Então, se Lucas termina por S, eu vou colocar somente o apóstrofe. Então, qual é a coisa possuída pelo Lucas? A bicicleta. Então, eu vou colocar após o apóstrofe bike. Ok? Quando as duas pessoas possuírem a mesma coisa, colocaremos apóstrofe S ou apóstrofe somente no último possuidor, ok? Não esquecendo de verificar se o último possuidor termina por S ou não. Então, a gente vai ver um exemplo aqui, ó. O pai de Patrícia e André. Então, André e Patrícia têm o mesmo pai. Então, nós vamos montar, ó, Patrícia e André. Então, são os possuidores. André é o último nome. Então, os dois possuem o mesmo pai, então André não termina por S. Então, eu vou usar apóstrofe S. E aí, o que os dois possuem? Um mesmo pai. Então, eu vou usar father. Ok?